Eu acho que tem mais ou menos, sei lá, uns 3 níveis, né? As pessoas que estão endividadas, as que estão meio que pagando as contas e as que conseguem investir, poupar, crescer. Sim. Eu acho, assim, que a maioria, eu dei uma olhada nos números por cima, mas acho que a maioria dos brasileiros acho que está no setor de endividados, assim, se eu fosse Ou sobreviventes, analisar. né? Eu acho que assim, acho que poucos... Endividados são sobreviventes, né? São as pessoas que trabalham, pagam as contas e o que sobram elas gastam. Exato. Isso aí. E eu queria começar por aí, assim, sabe? Dando dicas, assim, ou falando assim para as pessoas que estão endividadas, assim, como sair dessa situação, né? Vamos partir daí, depois a gente vai crescendo. Ou assim. melhor, né? Deve-se pagar a dívida ou negociar a dívida. Já começa por aí, né? Porque às vezes... E depende do tamanho da dívida, né? Eu acredito. Exato. Olha que bomba. É muito interessante quando a gente fala de... Aliás, não tem como a gente falar de dinheiro, falar de investimento sem falar de finanças pessoais. Tudo parte daí, né? E você bem disse, hoje o brasileiro se divide nesses 3 grupos, podemos chamar de 3 grupos, mas a maior parte, cerca de 74% dos brasileiros, ele é endividado. Né? Ele tem um número de dívida a qual ele não consegue dar conta. Né? É um número muito grande. 7 em cada 10, mais de 7 em cada 10 brasileiros têm dívidas, né? O pequeno percentual que não tem dívidas é um pequeno percentual mesmo, né? E o restante naquele intermediário ali no 0 a 0, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente tem um primeiro contato, a pessoa vem com aquela empolgação de que eu quero mudar minha vida, eu quero investir, eu quero transformar a minha prosperidade financeira. A gente sempre dá um passo atrás e olha para os números, né, da vida interna, né? Como que está a tua vida hoje financeira? E aí a gente descobre as dívidas, né? Não há problema algum em ter dívidas. Né? Muito difícil você conseguir alcançar objetivos grandiosos na tua vida, seja como pessoa física ou como empresário, sem fazer dívidas. A questão é como controlar essas dívidas. De que forma eu vou fazer essas dívidas? Né? O grande problema da maior parte dos brasileiros é que ela não se enquadra nisso. Ela vive dívidas ruins, dívidas de consumo apenas. E isso não precisa a gente se aprofundar para entender o porquê. Né? Historicamente, nós não fomos ensinados em nenhum momento a respeito de gestão financeira. Somos muito bem ensinados, através de escola e faculdade, a fazer dinheiro, a trabalhar, ser um bom, seja empregado na CLT ou seja um bom empreendedor, dependendo de qual caminho você seguir. Fazer dinheiro não é o problema. O problema é que ninguém nos ensina a gerir esse dinheiro que nos é entregue ao longo da vida. E aí que começam os problemas. Então, o grande passo, talvez, para a maior parte das pessoas, e o desafio começa aí, porque dói muito, é elas terem a coragem de sentar numa mesa como essa, botar toda a família ali, pai, mãe, filho, cachorro, sogra, todo mundo que frequenta aquela casa e que gasta naquela casa, e confrontar as dívidas, confrontar os valores, como estamos vivendo. Ao fazer isso, você vai entender que, na grande maioria das vezes, você está gastando muito mais do que você está recebendo. E aí você entende que você precisa adequar isso. E aí é o problema. Adequar isso. Por quê? Porque vai doer. Ninguém quer fazer isso. Incomoda.